Acordo entre Irã e as potências ocidentais entre Estados Unidos e Europa está em vias de ser finalizado. Porém, o Irã, sabendo que tem, nesse momento, uma posição estratégica, está chegando o inverno, coisa está tensa ali para a Europa, faz algumas ressalvas, alguns pedidos que os Estados Unidos e a União Europeia vão ter que cumprir para finalizar esse acordo. O Irã vai conseguir os seus objetivos? E Israel? Coreia do Sul vai realizar, para falar a verdade, na próxima semana, exercícios militares de enormes proporções na casa de dezenas de milhares de militares, tanto dos Estados Unidos como da Coreia do Sul, e a Crimeia, mais uma vez, é alvo de ataque. E dessa vez a Rússia nem nega. Foi ataque dos ucranianos por uma questão de sabotagem. Qual vai ser a resposta da Rússia, visto que a Rússia considera que é um território seu, ou seja, a Ucrânia está atacando um pedaço do seu território. Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like, compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Beleza? Cara, hoje começou, né, a campanha eleitoral, então eu já posso aqui falar meu número, 23333, tá? Para que, como eu falei, eu não vou ficar usando o meu canal aqui pelo menos um vídeo por dia, né? Com certeza vai ser vídeo de geopolítica e atualidades, mas se você quiser saber mais novidades, um pouco mais sobre minhas propostas para o estado de São Paulo, canal, link aqui, ó, @prof_Ricardo Marcílio, que lá eu conto para vocês a minha proposta, por que eu escolhi o partido, quais são os meus principais objetivos, por que entrei nesse mundo, né? Todo mundo, minha família falou que eu sou louco, enfim, tá? Vê lá que acho que é bem interessante para vocês. Para quem quiser, claro, né? Tamo junto? Então bora lá pro vídeo, ó. Bom, primeiro ponto aí que acho que é importante a gente falar, está relacionado muito à questão do acordo que existe, a possibilidade de um acordo que existe entre Irã e Estados Unidos. Para quem não se lembra, o Irã, ele tem um regime que é totalmente contrário, desde 79, da Revolução Iraniana, ao mundo ocidental, o regime dos ayatollahs, que culpavam, inclusive, a desigualdade, a pobreza no país, pela proximidade que os antigos chás, que eram os antigos monarcas iranianos, tinham com o mundo ocidental, e aí eles promoveram uma revolução que fechou muito mais o país. O Irã se tornou contra o mundo ocidental e meados ali da década de 90, anos 2000, eles começaram a enriquecer urânio, segundo os Estados Unidos, para fins militares e segundo o Irã, para fins pacíficos, para fins medicinais, energéticos e tal. No final das contas, os Estados Unidos começou a fazer uma série de sanções contra o Irã, lembrando que o Irã é um parceiro da Rússia, o Irã cada vez mais é um parceiro da China, e o Irã, ele controla o ponto bem estratégico do Oriente Médio, que é o chamado Estreito de Hormuz. Todo o petróleo que sai de navio do Golfo Pérsico, ele é obrigado a passar por esse estreito. E aí o Irã lucra uma graninha, e claro, vamos imaginar que o Irã, por algum motivo, fecha o Estreito de Hormuz. Com certeza é uma crise econômica mundial, uma crise econômica inclusive gigantesca. Estima-se que quase 1/4 a 30% dos combustíveis fósseis que são exportados pelo mundo passem pelo Irã, passem pelo Estreito de Hormuz. Então é um país estratégico. Em 2015, Estados Unidos, o governo Obama, conseguiu fechar um acordo com o Irã, mas em 2018 o Trump saiu desse acordo, alegando que o Irã armava grupos terroristas, que na verdade ele amava um lado da guerra civil do Iêmen, que não era favorável à Arábia Saudita e aos Estados Unidos, e alegava que o Irã também não respeitava os limites de enriquecimento de urânio, que enriquecia urânio acima do permitido pela AIA, pela Agência Internacional de Energia Atômica. No final das contas, a rivalidade durante o governo Trump aumentou bastante, o Irã começou a enriquecer urânio realmente acima do permitido, e inclusive a própria morte do general Soleimani, feito pelo governo Trump, pelos Estados Unidos, colocou Irã e Estados Unidos quase em pé de guerra. Quando o governo Biden ele assume o poder, ele quer retomar esse acordo com os iranianos. Só que aí o Irã tem algumas ressalvas porque hoje enriquece urânio acima do permitido. A própria liderança do país fala que sim, o Irã hoje tem capacidade de produzir arsenal nuclear, tem capacidade de produzir armas nucleares, e isso coloca muito medo em Arábia Saudita, que até está se aproximando um pouco mais recentemente, mas principalmente em Israel. A própria Jihad Islâmica, que estava combatendo com Israel há uma semana, 2 semanas atrás, é financiada pelos iranianos. Então a disputa geopolítica ali é bastante grave, com toda certeza. Israel hoje, o país que mais coloca medo em Israel, não pela equivalência militar, Israel é muito mais poderoso, mas pela possibilidade de fazer uma arma nuclear, com certeza são os iranianos, tá? Então Biden ele quer fechar um acordo, ele quer voltar para um acordo. Eles mandaram uma proposta, Biden e União Europeia, que o Irã analisou e deu uma resposta. Eles querem mudar 2 ou 3 pontos. Não ficou claro quais são os pontos que vão ser mudados nesse acordo, mas possivelmente a ideia é que o Irã
ele tenha o fim das sanções, Estados Unidos, União Europeia, não coloquem mais sanções no Irã, em contrapartida, o Irã possa ser vistoriado pela Agência Internacional de Energia Atômica. Existem algumas especulações. O Irã, por exemplo, aparentemente estava escondendo algumas usinas nucleares, alguns pontos ali de enriquecimento de urânio. O Irã, teoricamente, segundo essas fontes, gostaria do perdão, do perdão por não ter contado a IA desses pontos de enriquecimento de urânio. E o Irã também ele quer uma garantia que os Estados Unidos não vai sair do acordo novamente, como saiu em 2018 durante o governo Trump. Só que entenda, o Irã ele está no momento de fazer pedidos. Por quê? A gente tem a notícia, por exemplo, a Gazprom, que é a principal estatal russa, disse que, segundo as suas próprias contas, o gás natural deve ficar 60% mais caro no período de inverno. E as reservas de gás, elas já não estão legal na Europa. E gás é a principal fonte, a principal matriz de energia elétrica hoje do continente europeu. Eu já falei aqui para vocês, né? O Pedro Sanches falando para a galera não usar gravata porque vai passar muito calor, vai ter que ligar ar-condicionado para economizar energia. Falando em transporte gratuito na Espanha, para a galera deixar de usar combustível e usar trens, por exemplo. A Alemanha parando de iluminar monumentos públicos. A França proibindo locais que tenham ar-condicionado que estejam com a porta aberta. A Europa está desesperada pela questão energética. Isso porque nem chegou o inverno. A Gazprom falando que pode aumentar em 60%. A Noruega, por exemplo, hoje, que é um dos países que fornece gás para a Alemanha, falou que está em ponto de saturação. A Alemanha, não consigo mais dar conta. Vocês estão com um mercado consumidor muito grande. Então, a Noruega saturada em energia, da onde que vai vir? Uma das possibilidades seria o Irã. Irã, Catar e Rússia são enormes reservas de gás natural. Então, pegar esse gás natural do Irã, transformar em GLP, gás liquefeito de petróleo, e explorar, por exemplo, exportar os combustíveis fósseis, tanto do Catar como do Irã, seria uma boa opção. Então, fazer o acordo é essencial. E é claro que o Irã hoje, que tem uma ligação importante com a Rússia, com a China, com a Venezuela, inclusive está fazendo exercícios militares bem aqui na fronteira brasileira, na Venezuela, sabe disso. Então, geopoliticamente falando, o Irã está numa posição relativamente confortável, com parcerias importantes, e sabendo que a União Europeia e que os Estados Unidos dependem muito do país, pelo menos nesse momento. Ok? Crimeia, território que foi reanexado pelos russos em 2014 frente à Ucrânia, foi atacado mais uma vez. O Zelensky, ele já deixou bem claro, a guerra começou em 2014 na Crimeia e a guerra só vai acabar na Crimeia. O Zelensky não aceita que a Crimeia pertença aos russos. O Zelensky só aceita fazer um cessar-fogo, algum tipo de negociação, se o território da Crimeia for devolvido para a Ucrânia. Aliás, não só a Crimeia, mas toda a região de Mariupol, a região de Kherson, até Donbass. Eles querem que tudo volte a pertencer aos ucranianos. A Rússia fala que isso não vai acontecer. A Crimeia tem o porto de Sevastopol, é acesso ao oceano de águas quentes, é um ponto militar super importante, é até uma área turística. A Crimeia, historicamente, é um ponto turístico ali, tanto na Ucrânia como na Rússia, enfim. Tanto que você pega imagens de explosões que aconteceram, a galera tudo curtindo ali no guarda-sol, tá, beleza, e de repente sai um fogaréu, assim, ó, uma explosão. Aconteceu uma explosão na semana passada, a Rússia ficou meio, pô, será que foi algum tipo de sabotagem? Será que foi algum tipo de acidente? Deixou meio que panos quentes na situação, mas hoje aconteceram mais novas fortes explosões ali no território. A Rússia já deixou claro, é questão de sabotagem da Ucrânia, ou seja, um ataque indireto dos ucranianos. A Rússia sempre disse que caso tivesse algum tipo de ataque da Ucrânia frente à Rússia no território russo, e segundo a Rússia, a Crimeia pertence à Rússia, a Rússia responderia a esses ataques atacando pontos de defesa, atacando pontos políticos, pontos estratégicos. Entendo eu que está falando de embaixadas, de Kiev, de pontos de decisão, tá? Então, assim, esses ataques, eles colocam a guerra no novo momento da Rússia. De novo, né, se cumpriu o que prometeu desde o início dos conflitos, partindo com mais força para cima dos ucranianos. Será, pessoal? O que vocês pensam? Sanções, confesso que a Rússia, né, já está meio saturada de sanções. O que mais o mundo ocidental poderia fazer para defender os ucranianos frente a um possível ataque da Rússia? Deixa aí nos comentários. E para finalizar, a regiãozinha do Extremo Oriente, né, a China, Japão, Coreia do Sul, Coreia do Norte, tá uma calamidade, inclusive com a visita dos 5 congressistas, 5 senadores americanos dos Estados Unidos, a ilha de Taipei, a Taiwan, mas os Estados Unidos anunciou, junto com a Coreia do Sul, mais um exercício militar,
um exercício militar, segundo eles, com dezenas de milhares de militares. Essas dezenas de milhares de militares, muito possivelmente para fazer frente à China, que é um grande inimigo geopolítico dos Estados Unidos, né, com toda certeza, mas principalmente também para fazer frente à Coreia do Norte. O Kim Jong-un, ele anunciou ontem, em conjunto com Putin, uma parceria estratégica, inclusive cogitando mandar 100 mil soldados norte-coreanos para batalhar na guerra da Rússia com a Ucrânia. Então é uma parceria sem precedentes. A Coreia do Norte sabe que ela também pode se beneficiar desse conflito, porque, digamos, né, parceria com o mundo ocidental não vai fazer mesmo, já sabe. Poxa, é a hora agora desse aumento da polaridade de eu me aproximar de Rússia, de me aproximar de China, cada vez mais. Então, e anunciou fazer um novo teste nuclear. Não faz desde 2017, e deve fazer mais um esse ano, próximo do Japão, da Coreia do Sul, de aliados dos Estados Unidos. Então, esse exercício militar é mais lenha na fogueira que vai ser colocado dentro dos conflitos regionais. Lembrando que Taiwan deve receber ainda, num futuro próximo, a visita de membros oficiais do Reino Unido. Galera, tá um barril de pólvoras ali a região. O que você pensa? Vai rolar algum tipo de conflito ainda em 2022? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.